A palavra escrita era muito importante porque você sabe. Você tinha todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estavam bastante familiarizadas. Mel Gibson acaba de revelar a história não contada de Jesus e ele a encontrou em um livro que o Ocidente nunca teve permissão para ler. Há algo na palavra escrita que a torna um elemento bastante interessante para se adicionar à narrativa. Imagine um estúdio de gravação nos estúdios Cinita em Roma. É tarde. Gibson está diante de storyboards que se estendem por toda uma parede. E o Cristo pregado no centro deles não é o Jesus que você conhece. Ele está estudando um manuscrito da Bíblia etíope que levou 17 séculos para chegar até ele. Um relato de Jesus que homens poderosos em Roma passaram gerações garantindo que você jamais visse. Gibson mergulha na escuridão. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo filmado em aramaico, latim e hebraico. Sem concessões hollywoodianas, o filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com uma brutalidade que deixou os cinemas em choque. O público considerou o filme a representação mais implacável do sofrimento de Cristo já filmada. Arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o filme com classificação indicativa R de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente, publicamente e com insistência, que A Paixão contava apenas a primeira metade da história. Há mais de 20 anos ele vem desenvolvendo a sequência. Ele a chama de projeto que o assombra, algo do qual ele não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. É muito ambicioso, é tudo o que vou dizer. Demorou muito tempo para escrever. É realmente ambicioso e vai desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Agora se chama oficialmente A Ressurreição de Cristo. 2 partes. Distribuição pela Lionsgate, orçamento de 100 milhões de dólares. A produção está em andamento nos estúdios Cinata, em Roma. A primeira parte será lançada na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão. Aqui está o que ninguém te conta sobre o que Gibson vem descrevendo. Em uma entrevista de 2022 para o National Catholic Register, ele disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. Ele entrelaçaria a ressurreição com eventos que abrangem o passado, o presente e reinos completamente diferentes. Ele disse que a história tinha que começar com a queda dos anjos. E para isso é preciso ir para um lugar totalmente diferente, outro reino. Depois, no podcast do Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e o outro que ele descreveu como algo mais parecido com uma viagem de ácido. Suas palavras exatas foram: vocês vão para outros reinos. Vocês estão no inferno. Vocês estão assistindo à queda dos anjos. E é aqui que fica estranho. Essa jornada exata, Cristo descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos, atravessando o inferno, já havia sido escrita há quase 2000 anos. Não por um cineasta, não por um teólogo moderno, mas sim por monges e mosteiros esculpidos nas encostas das montanhas da Etiópia. Lemos o livro Colapso, de Jared Diamond. Eu li a Bíblia Maia, o Papa Francisco, e tentei entender no que eles acreditavam e como era a civilização deles. Eles tinham conceitos como os nossos de céu e inferno. Gibson não inventou isso. Ele descobriu, e a prova de que isso foi deliberadamente tirado de você está escondida dentro de um livro que homens poderosos passaram 17 séculos tentando apagar. A prova cabal. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Durante a maior parte da história ocidental, os leitores jamais deveriam tê-lo visto, mas escondida em suas páginas, encontra-se a descrição de uma figura divina tão específica, tão precisa em sua imagética, que no momento em que a vemos apenas uma pergunta importa: por que a esconderam? O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como a lã, um rosto repleto de graça cercada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem de joelhos. Os ímpios são condenados.
No centro ergue-se um ser de luz flamejante proferindo julgamento sobre toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Não um professor gentil, mas um ser de autoridade cósmica aterradora. Agora observe Apocalipse, um escrito por João de Patmos, por volta de 95 séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas ardentes. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como águas impetuosas. Ambos descrevem uma espada de julgamento autoritário emanando de sua boca. Ambos retratam um rosto resplandecente, com uma luz avassaladora e insuportável. Imagine a cena. Tarde da noite na Universidade de Iowa, Dr. George Nicholsberg está sentado à sua mesa com os dois manuscritos abertos à sua frente. Enoque à esquerda, Apocalipse à direita. Ele passou décadas produzindo o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque. Ele larga a caneta. Os paralelos não eram sugestivos, eram inconfundíveis. Sua conclusão, o autor do Apocalipse não estava inventando algo novo. Ele estava ecoando uma visão que já era antiga quando João escreveu uma única palavra. Isso o deixou perplexo. E aqui é onde fica estranho. A epístola de Judas, que está presente em todas as Bíblias modernas atualmente, cita diretamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15 quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como profecia autorizada, equiparando-se à Torá e aos profetas. Os primeiros pais da igreja, como Tertuliano e Irineu, citaram-no livremente e o consideraram uma revelação genuína. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque. Eles citaram Enoque. Eles trataram Enoque como escritura sagrada. 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que os crentes comuns não tinham mais permissão para lê-lo. A única cópia completa existente do primeiro livro de Enoque é um manuscrito do século XV, escrito em uma versão do etíope. Existem fragmentos de diferentes seções em copta grego, latim e aramaico, embora contenham apenas partes do documento completo. Em 363 c, o concílio de Leodissa o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso demais para mãos comuns. Esse é o Cristo que Mel Gibson encontrou, aquele que o conselho tentou enterrar. Se você quiser estar aqui quando o restante do que eles esconderam for revelado, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir é o lugar que eles não conseguiram alcançar. Eles não conseguiram todas as cópias. E o lugar onde os sobreviventes foram escondidos é exatamente para onde a pesquisa de Gibson os levará em seguida. O monge que continuou escrevendo. Imagine a cena. Século IV. Um paredão rochoso nas montanhas Traai, no norte da Etiópia. A única maneira de subir é por uma corda trançada que desce de cima. Um monge chamado Abagarama já o escalou 100 vezes. Dentro de uma cela de pedra iluminada por uma única lamparina a óleo, ele está curvado sobre uma folha de pergaminho raspada de pele de cabra, misturando tinta com minerais triturados, copiando um manuscrito que o resto da cristandade já está se esforçando para destruir. Suas mãos doem, seus olhos ardem. Ele continua escrevendo. Você consegue imaginar? Eles fizeram isso apenas com martelo e cinzel. E isso é rocha vulcânica. Se existe algo que representa um ato de fé, é este mosteiro que ainda existe. O evangelho que ele produziu ainda existe. E o que ele preservou é o motivo pelo qual Mel Gibson fez um filme para contar tudo isso. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV, sob o reinado de Ana de Aksum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra. As Escrituras foram preservadas em Ganso, uma antiga língua sagrada, que se tornou uma tradição literária cristã antes que o latim ou o grego dominassem a fé. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã isolada dos concílios dos decretos e das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo. No alto das montanhas Traei, em mosteiros acessíveis apenas por cordas,
E com as próprias mãos, os monges continuaram a copiar. Geração após geração, cômodos escuros iluminados por lamparinas a óleo tinta feita de minerais e plantas pergaminho raspado de peles de animais. Outros argumentam que foi uma manobra estratégica para evitar seus inimigos. De qualquer forma, a localização da igreja, os afrescos no teto e a preciosa Bíblia em pele de cabra atraem fiéis há séculos. Cada manuscrito levou meses para ser concluído. Alguns levaram anos. Mas eles o fizeram mesmo assim. O que eles estavam preservando não era proibido. Era a verdade como sempre a conheceram. Eis o que ninguém lhe conta sobre como tudo isso chegou ao Ocidente. Imagine um historiador de arte francês chamado Jacques Merrière entrando pela primeira vez em um desses mosteiros remotos. Ele havia viajado à Etiópia especificamente para documentar manuscritos cristãos primitivos e não estava preparado para o que encontrou. Ele descreveu a experiência como um choque físico. Iluminuras coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições impressionantes, por mais de 1500 anos, o encaravam em páginas que nenhum estrangeiro havia estudado em tempos recentes. Os evangelhos de Garma, nomeados em homenagem ao mesmo Abagarama, foram datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 d.C., tornando-os alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. A Bíblia etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Não se trata de algumas notas de rodapé. São escrituras inteiras. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, o livro da Aliança, escritos que os primeiros cristãos leram, citaram e trataram como sagrados, até que homens poderosos em conselhos decidiram que eram perigosos demais para permanecerem em mãos comuns. E o que esses textos dizem sobre Jesus não tem nada a ver com o que foi dito ao Ocidente. Arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir que quem coletou os manuscritos do Mar Morto considerava o livro de Enoque de vital importância, preservando 11 manuscritos diferentes, incluindo versões nunca vistas nos tempos modernos. Gibson viu isso, e o Cristo que ele está preparando para levar às telas é diferente de tudo que o cristianismo permitiu no cinema. O Cristo que eles enterraram na arte e na tradição ocidental. Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes. O bom pastor, o amigo dos pecadores. Essas qualidades estão presentes na história, mas não a representam por completo. Os textos etíopes revelam algo que se esconde por trás de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, salvador e juiz curador e guerreiro luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis irradiando ainda assim paz infinita. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por todos os reinos, abala montanhas, exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Isso não é metáfora. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura e mais fácil de lidar. Uma igreja projetada para não perturbar, projetada para manter os fiéis em seus lugares. E é aqui que a coisa fica estranha. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que qualquer coisa relacionada à sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Leia isso novamente. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem em cada crente desde o nascimento. A humanidade é caída pecadora, imperfeita, formada do pó, dependente da intervenção externa para a salvação especificamente da Igreja que controla o acesso a ela.
O ensinamento etíope destrói isso completamente. Se os seres humanos são filhos da luz, se o divino não está distante, mas já vive dentro de cada alma, então nenhuma instituição se interpõe entre uma pessoa comum e Deus. A salvação não é um dom distribuído por meio de canais aprovados. É um despertar para o que já existe dentro de nós. Eis o que ninguém te conta sobre o porquê de isto ter tido de ser apagado. Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope. Escrito à mão na língua sagrada etíope, o liturgical. São 52 folhas, 102 páginas cuidadosamente preservadas e escritas pelos escribas que dedicaram suas vidas a esta obra. Pense em como a igreja medieval se sustentava os dízimos. Uma porcentagem da renda de cada família paga ao clero. Indulgências são pagamentos feitos em troca da redução da pena após a morte. Taxas para batismo, extrema unção, sepultamento, confissão, revelação privada, obrigatória dos pecados, a um sacerdote sem a qual o perdão era impossível. Toda a arquitetura financeira da instituição mais poderosa da Europa repousava sobre um único fundamento teológico, o de que os seres humanos comuns não podiam alcançar Deus por si mesmos. Remova esse fundamento e toda a estrutura desmorona. Se o divino já habita em cada ser humano, não há necessidade de um sacerdote para mediar a confissão, nem de comprar uma indulgência, nem mesmo da igreja como única porta de entrada para a salvação. Essas não são questões teológicas. São questões sobre dinheiro, poder e controle sobre civilizações inteiras. E é exatamente por isso que Gibson não pode mostrar esse Cristo de forma suavizada. No instante em que o público o vê, algo muda, algo que não volta ao normal. O que ele está prestes a colocar na tela é uma jornada que a Bíblia etíope mapeou em detalhes arquitetônicos em um texto que quase não sobreviveu. Os 7 céus. Lembrem-se das palavras de Gibson no programa do Rogan, Outros Reinos, observar os anjos caindo, atravessar o inferno. Ele não estava falando em metáforas. Ele estava descrevendo uma jornada que a ascensão de Isaías já havia mapeado em detalhes precisos quase 2000 anos antes. Nenhum outro cineasta jamais abordou esse tema. Pensem novamente em Abba Garama. Monges de sua tradição copiavam esse texto exato à luz de lamparinas a óleo, preservando algo que o mundo cristão em geral logo descobriria ser apócrifo. Eles continuaram escrevendo. Enfim, a ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, tornando-a contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. O texto conduz o profeta Isaías numa jornada guiada por 7 níveis distintos do céu. Não uma vaga metáfora espiritual, mas um relato arquitetônico estruturado de reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres e suas próprias leis da realidade. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada e encontra uma arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desmaia. O esplendor dos seres ali é demais para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que o aguarda acima. Então o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante prestes a descer à existência humana. É aqui que o texto se torna surpreendente. Em cada nível de sua descida, Cristo vela deliberadamente sua própria divindade para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um dos da quinta. Seu brilho diminui a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações. O infinito se comprime no finito. Este é um ato cirúrgico de autoconcessão nível por nível, através de múltiplas dimensões, com total intencionalidade.
A cada estágio de descida, ele escolhe ser menor. Não porque precise, mas porque a missão exige. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta naquele corpo pequeno e frágil. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. E é aqui que a coisa fica estranha. A crucificação. Neste contexto, não é o que o cristianismo ocidental descreveu. É uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida, o ser cuja palavra sustenta cada átomo da criação, está experimentando a morte. Jesus foi severamente açoitado antes da crucificação. Isso não apenas o enfraqueceu, mas também o sujeitou a uma grave perda de sangue e choque circulatório. Não metaforicamente. Na verdade, o ponto de origem da existência silenciou. Esse silêncio remodela a própria realidade. A escuridão no momento da crucificação não era meteorológica. O terremoto não foi geológico. Esses foram os sintomas físicos da criação reagindo à morte daquilo que a mantinha unida. Todo o universo registrou o ocorrido, porque todo o universo fora construído pelo ser que acabara de parar de respirar. Então veio a ressurreição, não um corpo retornando à vida, mas o ser mais poderoso que existe reivindicando toda a sua glória, após tê-la confinado voluntariamente à carne humana. Todas as camadas de limitação foram arrancadas simultaneamente. Os discípulos que presenciaram isso não se sentiram consolados. Foram destruídos. Os guardas do túmulo desmaiaram devido à proximidade com algo para o qual seus corpos não tinham capacidade de suportar. A pedra não rolou porque alguém a moveu. Ela se moveu porque o que estava atrás dela não podia mais ser contido. Essa é a ressurreição que Gibson diz querer filmar. E a ascensão de Isaías descreveu exatamente essa sequência, quase 2000 anos antes de seu nascimento. Ele não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo antigo. A única questão que resta é o que essa recuperação causa em todos que a veem. A palavra viva nas igrejas etíopes hoje. A visão cinematográfica de Gibson já existe como teologia viva. Cristo é conhecido como Exi Abhair, Senhor do Universo majestoso e gentil fogo e luz. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você. Depois vem o consolo. Imagine a cena. Nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele ressuscita os mortos, está ordenando à própria vida que retorne ao seu lugar de origem. Eu construí isso e ainda reconhece a minha voz. E é aqui que a coisa fica estranha. Cristo é descrito nesses textos como a palavra viva, a vibração, através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Isto é autêntico. Um fragmento do patrimônio cristão da Etiópia, preservado na própria língua que a Igreja protege há séculos. Se essa palavra fosse retirada, a criação não entraria em colapso. Simplesmente deixaria de existir instantaneamente. É isso que Mel Gibson tem lido. É isso que ele carrega consigo há 20 anos. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Diz confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não vem da Bíblia ocidental padrão. Vem da Bíblia etíope.
O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida pelo som de sua voz. Esse era o original. Escrito primeiro, preservado por mais tempo, suprimido com mais agressividade, e por 17 séculos bilhões de pessoas jamais souberam de sua existência. Se o filme de Gibson se mantiver fiel à visão que ele descreveu, o público em 2027 não encontrará o Jesus ocidental familiar. Encontrará um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico que escolheu comprimir-se em carne humana, atravessar o sofrimento e a morte em tempo real e então detonar de volta à plena radiância divina, num instante que abalou a própria estrutura física da realidade. Pense no que Abagoraima não poderia saber. Ele copiava a luz de uma lamparina de óleo numa cela escavada na face de um penhasco para leitores que jamais encontraria num século que nem sequer conseguia imaginar. Ele acreditava que as páginas eram importantes o suficiente para se curvar sobre elas até que suas mãos ficassem dormentes. Agora, 1600 anos depois, um cineasta com um orçamento de 100 milhões de dólares e 20 anos de obsessão está nos estúdios Cinecittà, em Roma, produzindo um filme baseado na tradição exata que Monk arriscou a vida para preservar. Os monges nunca souberam seu nome, mas salvaram o que ele precisava. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões jamais souberam de sua existência, o que mais estará guardado naqueles mosteiros à beira de penhascos, aguardando para ser revelado? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando a próxima escritura proibida for desvendada, inscreva-se agora e ative as notificações, porque há livros naqueles mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. Livros sobre a natureza dos anjos. Livros sobre o que existia antes do dilúvio.